contribuir nesse podcast com alguns estudantes da teologia, sobretudo do segundo ano, da etapa também da configuração, especial para nós conversarmos com esses estudantes o que significa hoje ser um jovem pesquisador da teologia aqui da Faculdade Católica de Santa Catarina. Um momento especial que as mídias nos oferecem para nós conhecermos um pouquinho do mundo da teologia e, sobretudo, dos jovens pesquisadores de teologia que nós temos aqui na Faculdade Católica de Santa Catarina. Vamos dialogar com esses jovens, eles vão trazer as suas realidades, o seu mundo de pesquisa e, principalmente, também apresentar quem são eles, qual a mensagem que eles também deixam para todos nós que estamos acompanhando este podcast. Então, a primeira pergunta que eu faço aos nossos estudantes de teologia é para eles falarem um pouquinho quem nós somos, de onde viemos, né? Qual a nossa realidade, quem é hoje o jovem pesquisador de teologia da Faculdade Católica de Santa Catarina. Então, Arthur, quem é o jovem pesquisador da teologia? Então, sou Arthur, sou da Diocese de Blumenau, seminarista, segundo ano. Venho aqui para estudar mais sobre a teologia, aprender mais, com disposição justamente na nossa caminhada formativa. Daniel, quem é o jovem pesquisador hoje da teologia? Bom, então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Daniel, eu sou da Diocese de Criciúma, seminarista do segundo ano de teologia. Estamos aí para estudar um pouco sobre a teologia, então, muita alegria e muita disso. Conteúdo. Obrigado. Renan, quem é o jovem pesquisador de teologia? Boa noite, Pablo. Boa noite aos nossos telespectadores. Eu sou o Renan, sou da Universidade de Joinville, também do segundo ano. E estudar teologia não precisa ser necessariamente alguém que está estudando bacharelado em teologia, para ser um pesquisador, mas no nosso caso, nós temos os estudos teológicos em vista da formação sacerdotal, né? Então, no nosso caso, o pesquisador é aquele que se aprofunda na fé, se aprofunda naquilo que nos foi revelado, a fim de que a gente possa bem conhecer e também transmitir aos outros. E o Pedro, quem é o pesquisador de teologia hoje da FACASC? Pois então, boa noite a todos. Eu sou o Pedro, sou seminarista também, da Diocese de Criciúma, também no segundo ano. Eu creio que o jovem pesquisador, de forma geral, é aquele que busca, a partir da teologia, conhecer mais a Deus, né? E com esse conhecimento, passar para o nosso povo, para o povo de Deus, para a igreja, aquilo que o próprio Deus revelou. Ele que não é apenas objeto da teologia, mas também o autor. Né? O autor da teologia, uma resposta interessante aqui do seminarista Pedro. E para concluir, quem é o jovem pesquisador de teologia hoje? Então, boa noite, Padre, boa noite para quem acompanha. No fim, eu sou o Eric, seminarista da Diocese de Florianópolis, segundo ano de teologia. E no fim, o pesquisador de teologia, assim como citou também o Renan, é todo aquele que busca, então, não apenas especial, mas entender aquilo que é a própria teologia, ou seja, entender aquilo que é o próprio Deus, todo o princípio. Né? Então, estudar realmente as suas causas, estudar aquilo que é concernente a ele mesmo. Então. Ou seja, nós vemos aqui no nosso podcast que estudar teologia não é uma pesquisa fria, apenas racional, em cima de livros, da palavra de Deus, mas ela é feita também, sobretudo, por pessoas. E mais ainda aqui na Faculdade Católica de Santa Catarina, são jovens que estão na sua caminhada formativa, a maioria é para serem também presbíteros, sacerdotes da nossa igreja, mas muito mais do que isso, estudantes de teologia que fazem a sua pesquisa e relacionam também a teologia, o estudo da teologia com a sua vida e a sua realidade. Queridos pesquisadores,
um livro que nós mais estudamos na teologia e que é fundamental, como nos diz um santo, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é a alma da teologia. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, né? A nossa relação com a palavra de Deus, ou seja, o que Deus continua dizendo hoje através das Escrituras para vocês, ao nosso mundo? O que essa palavra de Deus, que é a alma da teologia, que sempre nos acompanha, o que essa palavra de Deus, o que as Sagradas Escrituras continuam dizendo hoje para o mundo, para a realidade, para vocês, sobretudo a partir também da própria realidade e estudante da teologia. Pedro. Então, eu penso, aliás, que a palavra de Deus é com certeza muito importante. Nós devemos sempre buscar meditá-la, se aprofundar, e a teologia é isso, né? Aprofundamento na palavra de Deus, sobretudo nas Sagradas Escrituras, como o padre bem comentou, né? Nosso próprio Concílio Vaticano II, seus documentos, insiste que aquele que estuda teologia busque se aprofundar nas Sagradas Escrituras. O Concílio também indica que a própria Sagrada Escritura da Bíblia é a alma de toda a teologia, que é a fonte do nosso conhecimento, da onde nós devemos pesquisar e buscar todas as respostas concernentes à própria teologia. E Deus sempre fala ao seu povo, né? Falou ao povo de Israel e falou que o povo do Novo Testamento, aqueles que estavam ao redor do período, e também fala a nós nos dias de hoje. E é sempre uma palavra que não é só conhecimento teórico, mas uma palavra prática. Como nós devemos viver, hoje em dia, como cristãos, num mundo tão plural. Creio que, sinteticamente, seria isso. Né? Uhum. Obrigado, Pedro. Veja bem, né, o nosso irmão Pedro ele trouxe uma realidade muito interessante, que não é só o estudo da palavra de Deus, mas é a vivência também da palavra de Deus na nossa vida. Né? Renan, você deveria comentar também, a partir da tua experiência de vida, né? Teu estudo também da Sagrada Escritura, como é que Deus continua falando a vocês, ao povo, através das Sagradas Escrituras hoje? Concordo com o Pedro, ele não está razão, a palavra de Deus tem uma centralidade importante para a nossa fé, tanto é verdade que quando a gente observa os teólogos, os santos, os grandes, e lê os textos deles, estão repletos de citações da Sagrada Escritura, justamente porque existe uma revelação explícita daquilo que Deus quer para nós. Nós sabemos também que essa autoridade da Escritura está reservada à igreja. Recorremos justamente à tradição, aquilo que os santos disseram, para que nós interpretemos de maneira correta. Então, a relação entre realidade, como você propunha antes, e a Sagrada Escritura, eu diria que é total. Justamente porque Deus, em primeiro lugar, é o autor da realidade. Então, aquilo que ele nos comunica, nos aponta, é uma coisa que não é simplesmente uma opinião, mas aquilo que nos dá uma realização. Mas também nós precisamos fazer esse esforço, né? Nem o Pedro comentava, da gente ir buscar essa riqueza. Porque ela foi nos dada, foi organizada pela igreja. A igreja tem, ela é detentora da autoridade para justamente nos guiar no caminho da Sagrada Escritura, mas nós precisamos ir até ela. A exemplo dos santos, dos teólogos, que a gente está falando. Arthur, né? Você que é da Diocese de Blumenau, vem lá de Indaial, né? O que as Sagradas Escrituras dizem para a nossa realidade e, sobretudo, também para você, como estudante de teologia? Tem sido sempre comentado que se a Bíblia hoje não tivesse um respaldo na sociedade contemporânea, ela poderia ser jogada fora. Mas como a Bíblia ela sempre comunica uma realidade que ela vai se passando o tempo e ela ainda continua tendo conteúdo a se trazer e se discutir, né? Quer dizer, que ainda precisa ser estudado. Ele foi composto, digamos, de uma realidade concreta, mas ainda hoje comunica a nós alguma mensagem. Então, a Bíblia ela pode ser relida várias vezes, né? Ser compreendida cada vez mais profundamente, né? Não reinterpretada, mas cada vez mais a gente avança no texto e percebe que ele continua a nos comunicar algo.
Então, realmente um texto que a gente não pode abandonar. E sempre se pede cada vez mais os estudos aprofundados sobre a Bíblia, justamente para cada vez mais a gente conseguir incorporar ela na nossa sociedade. Ou seja, né, a palavra de Deus ela é muito importante para o jovem pesquisador de teologia da FACASC, né, o nosso livro de referência. Vocês já, queridos estudantes, já estão na caminhada também do estudo da teologia, nessa importância da palavra de Deus. E gostaria de perguntar dentro desse tema também, com certeza vocês, aos poucos, estão começando a pensar na ordenação de vocês. E para as ordenações, normalmente a gente escolhe uma referência de um texto bíblico, na maioria dos casos. Vocês já têm em vista algum texto bíblico que seria o teu lema de ordenação, seja diaconal, sacerdotal, que traz exatamente essa relação entre a Bíblia e a realidade. Tens em mente? Por enquanto, posso dizer que tem um tema assim, que eu uso bastante para guiar a minha vida prática mesmo, sim, que está em João 17, versículo 19, que é uma parte da oração sacerdotalmente de Jesus, em que ele vai dizer, então, santifique-me para que eles também sejam santificados pela verdade. Eu gosto bastante desse tema, porque traz primeiro, essa questão de eu buscar a própria santidade, mas não com o fim em mim mesmo, mas buscando para que também aqueles à minha volta possam também ser santificados por esse mesmo Deus que me santifica. Por isso que, então, coloco, principalmente nos momentos de hoje, talvez, como também um lema sacerdotal futuro, essa passagem como guia na minha vida. Sempre pensar que minha santificação não envolve apenas a minha salvação, mas também daqueles a que Deus vai me confiar. Obrigado. Daniel, né? Tens também algum lema de ordenação? Ou, se não, qual é uma passagem bíblica que você admira muito, te norteia também na tua caminhada do estudo da teologia? O que me chamou muito a atenção ultimamente foi o lema que o Dom Gilson utilizou para a pregação do Paulo dele, né? Em atenção à tua palavra, Jesus chama Pedro e pede para ele lançar as redes de novo, e Pedro responde, em atenção à tua palavra, então lançarei a serviço. Me marcou bastante e é algo que eu tenho pensado, né? Então sempre seguindo o caminho, sempre em atenção à palavra do Senhor. Então, seria esse um versículo que me guia um pouco essa caminhada. Obrigado, Daniel. Renan, tens algum texto bíblico, sim, de referência, já que o tema da nossa conversa agora é a Sagrada Escritura, que nos ilumina? Tem várias passagens importantes, acho que ao longo da caminhada foi tendo destaque em algumas, mas uma que permanece bastante em mim é o Salmo 118, versículo 32. Corro no caminho dos seus mandamentos, pois tu dilatas o meu coração. Então, eu gosto muito dessa expressão, dilataste o meu, dilataste o meu coração. Porque nós falávamos que a palavra de Deus não é só um conhecimento técnico, conhecimento puramente racional, né? Mas porque nós somos íntegros da experiência de Deus, aquilo que, quando nós nos dirigimos a Ele nos toca em todas as partes, né? E na linguagem bíblica, o coração concentra a centralidade, a intimidade dele. Então, dizer que Deus dilata isso, Ele vai preenchendo de tal maneira que vai alargando os horizontes, mas nunca deixando vazio, sempre preenchendo total. Então, na minha experiência profissional, eu tenho bastante apreço por isso, justamente por esse processo, que às vezes é um pouco mais doloroso, às vezes demanda mais abandono de nós mesmos, mas Deus vai preenchendo e vai fazendo sentido cada vez mais. Pedro, uma referência, um texto bíblico que você
se inspira bastante, que ilumina, que fortalece, ou talvez até já pensando também um tema para as tuas ordenações. Sim, a palavra de Deus, propriamente dita, é uma referência para todos nós, né? Mas se for para escolher especificamente um trecho, ela também lança um tema. Não dá para falar muito do lema de ordenação sacerdotal, porque cada semana a gente escolhe diferente, né? Então, Interessante, né? Cada semana a gente escolhe um diferente. essa semana eu processo buscando na palavra de Deus consolo, conforto, né? Mas um trecho que me é muito caro, que eu gosto bastante, é da carta de São Paulo aos Romanos, né? No qual ele se questiona: quem nos separará do amor de Cristo? Nem fome, nem espada, nem doença, nada poderá nos separar deste amor tão grande. Cristo, que nos resgatou, que nos libertou do pecado, da morte, nos libertou do mal, ele que chama cada um de nós, né? Tu és meu. Então, quem poderá nos separar desse amor? Né? Se ele nos separa de nós, quem poderá nos separar dele? Então, vejamos bem, né, como é bonito nós também presenciarmos aqui o testemunho desses jovens pesquisadores de teologia e o que significa a palavra de Deus na vida desses jovens, hoje dos estudantes de teologia, né? Percebemos aqui na nossa conversa que, de fato, a Sagrada Escritura é a alma da teologia, é a alma também da nossa vida. Nós sabemos, queridos estudantes, que nem tudo na nossa vida é fácil, né? Com certeza vocês também enfrentam desafios na caminhada de estudante de teologia, né? Por isso, um bloco agora que nós vamos conversar um pouco é sobre os nossos desafios que hoje enfrentamos no estudo da teologia. Eu gostaria de perguntá-los, né? Talvez começando aqui pelo Renan, quais são os desafios que vocês hoje enfrentam também no estudo da teologia e como vocês também lutam e trabalham para vencer esses desafios? Estando nos seminários, estando aqui no curso de teologia, nós também temos outras coisas para nos preocupar, para nos dedicar, né? Nós vamos a pastoral e também as atividades próprias do seminário, né? Mas nós temos esse tempo oportuno, sobretudo, para nos dedicar à teologia. Então, talvez o desafio, em primeiro lugar, seja conciliar, às vezes, as responsabilidades que nos é exigido, e às vezes, pessoalmente, é importante cultivar essa dedicação, porque existem momentos mais difíceis e a gente precisa de perseverança. E a gente sabe que vai ser mais exigente, porque a gente vai estar mais cansado, a gente vai estar mais preocupado em outras coisas, mas considerar a importância do momento atual, né? Porque o período de estudo da teologia, esses 4 anos acabarão, e depois, apesar de ser recomendado que a gente estude, continue estudando, que faz bem, nós não temos esse tempo oportuno para isso. Então, talvez um desafio seja a perseverança, às vezes manter o ânimo diante de outras coisas que nós temos que fazer. E isso a gente busca trazer para a nossa vida espiritual, trazer a importância disso, justamente para que a gente possa colocar a serviço do Cristo também. Obrigado, Renan. Arthur, algum desafio na tua caminhada de estudante de teologia? Não só para teologia, mas também para filosofia, que nós estudamos, talvez mais difícil de compreender durante o percurso, alguns conjuntos específicos que a gente estuda no sentido por que estamos estudando ele. Realmente compreender que a teoria, né, ela visa uma prática futura, mas às vezes a prática daquilo ali a gente não consegue enxergar com tanta clareza, né? Talvez a dificuldade do estudo, principalmente de matérias tão teóricas quanto a teologia e a filosofia, é entender justamente a praticidade daquilo que a gente está estudando. Claro que com o tempo as coisas vão se clareando, mas no primeiro momento talvez fique um pouco distante, um pouco difícil de entender, e talvez isso seja mais difícil para a gente ir assimilando com o tempo. Mas conforme a gente vai avançando com os estudos dela, a utilidade prática ela vai se clareando. Até Arthur pode caminhar, né? Como Arthur falava, né? Nas dificuldades até de algumas disciplinas de teologia. Vocês estão no 2º ano da teologia. Até agora, se eu fosse perguntar qual foi uma das disciplinas que vocês tiveram e talvez foi mais desafiadora da
até o momento, ou até encarar um pouco mais como uma dificuldade na pesquisa teológica? Fica a questão das línguas, né? Que, enfim, tem que se aprender um vocabulário, um alfabeto, então, tudo isso dificulta um pouco, porque justamente a gente tenta entender o sentido daquilo ali para aplicar depois, mas, claro, conforme isso vai avançando, isso vai clareando. Eu acho que querer que língua seja o que mais exija. Né? A mesma pergunta, né? O Arthur falava da questão das línguas, né? Temos aqui a Bíblia hebraica, né? A Vulgata também, né? A Septuaginta, então, aquilo que o Arthur talvez nos falava, um pouco o desafio também da vida de estudante de teologia é o estudo das línguas, né? Que são originais da Bíblia, que são muito importantes também para nós mergulharmos em mais profundidade nos textos bíblicos. Mas é a mesma questão. Desafios, dificuldades, uma disciplina mais desafiadora até essa caminhada do segundo ano de estudo da teologia. Bom, creio que grande parte da nossa dificuldade atual, dificuldade que enfrentamos, como já mencionou o Renan, é nessa conciliação entre seminário e faculdade. Contudo, se eu for me restringir apenas àquilo que é parte da faculdade de teologia mesmo, e do estudo teológico, diria que é necessário, primeiro, uma grande humildade, para poder entender aquilo que a gente está estudando. Porque há, sim, então, uma carga, um planejamento feito pela faculdade daquilo que devemos estudar e tudo mais. Contudo, muitas vezes, a gente tem a tentação de querer pular para o final, ou pular para a questão prática daquilo que vamos fazer. Como a gente disse, somos seminaristas, então, e pensamos sempre na questão, então, do sacerdócio, sempre do sacerdócio. Então, algumas matérias mais teóricas, ou mais distantes da realidade, se assim pode dizer, acabam ajudando bastante assim, o estudo e o ano, como já disse. Então, no final de tudo, realmente, eu acho que ter essa disposição interior e essa humildade de poder ver que aquilo que está sendo oferecido para mim agora, nesse exato momento, é algo de extrema importância. Né? Nós tínhamos um professor, então, na filosofia, que ele sempre falava num tom meio apocalíptico conosco, dizendo que se o Espírito Santo está dando essa oportunidade é porque ele vai cobrar um dia. Então, para a gente também poder se empenhar bastante no estudo filosófico, né? Mas eu creio que realmente, se Deus está dando uma oportunidade para a gente, então, estudar teologia, assim, então, para no fim a gente poder servir mais a Ele, claro, amá-lo mais, mas também porque, no fim de tudo, isso vai servir também para a nossa vida prática. Podemos acreditar que não, mas no fim a gente vai ver que nas diversas situações da vida isso vai acabar surgindo. E já puxando a segunda pergunta do Senhor, qual matéria mais difícil, para dizer, acho que, corroborando com minha primeira resposta, seria as matérias mais teóricas, assim, né? Por exemplo, atualmente estamos tendo a matéria de antropologia teológica, que é algo bem abstrato, estamos tratando assim. Abstrato no sentido de teórico e idealístico, da ideia de ser humano, daquilo que ser humano é para a teologia, né? Mesmo abordando algo concreto, a gente aborda de um jeito mais universal e idealístico, assim, claro. Por isso que é algo mais difícil, assim, de se compreender e tudo mais, e de seguir firme, né? Mas, no fim, como eu disse, toda matéria tem um porquê de estar aí e tem um fruto que pode ser tirado, claro. Daniel, partilha para nós alguma dificuldade que você enfrenta também no estudo da teologia, um desafio que eu também. Essa conciliação, né? Porque a gente está sendo formado tecnicamente aqui na faculdade, mas a gente também tem a questão da nossa formação seminarística, né? Então, dentro do seminário, temos aquelas dimensões formativas, né? Então, a dimensão pastoral, dimensão comunitária, espiritual, isso tudo tem que estar equilibrado. Também a dimensão
intelectual que abrange essa dimensão do estudo da teologia que nós estamos estudando aqui, né? Então, tudo tem que estar em sintonia, em harmonia e em certo equilíbrio, né? Então, conciliar tudo isso ainda mais com os deveres da faculdade, de seminários, avaliações, trabalhos, então, isso vai acumulando as coisas e eu, particularmente, quando chego no final do semestre, sou muito esgotado, né? Então, é questão tanto física quanto mentalmente falando, isso, de fato, suga um pouco da gente, né? Mas é algo que ninguém obrigou a gente a estar nesse caminho. Então, a gente sente esse chamado de Deus e a gente se dispõe a estar nessa caminhada, né? E falando sobre uma matéria mais difícil, então eu concordo com a questão das línguas, né? Porque não é algo natural nosso, né? Então, uma coisa é você aprender o italiano, o inglês, o espanhol, que são línguas que você escuta normalmente, né? Você escuta num filme, escuta num vídeo, numa música, enfim, mas outra coisa é você aprender não se tem costume de ouvir, ou grego, né? Ou seja, nós percebemos aqui pelo desabafo, né, pela partilha dos nossos estudantes de teologia, é um desabafo também, né? São os nossos desafios e dificuldades que é um desafio que está presente em todos os saberes, né? Hoje estamos conversando aqui com estudantes de teologia, mas com certeza em todos os outros saberes, nas academias, né, encontramos esse desafio, as dificuldades também. E no final, o desafio, ele se equilibra, ele está, né, nessa dualidade, podemos dizer assim, né? O equilíbrio, buscar o equilíbrio bastante entre a cabeça e o coração. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu sei, como que eu vou aplicar e viver isso também na minha vida, né? Seria na dimensão que vocês já exercem também um pouco, nos finais de semana, né? Os trabalhos pastorais, nas atividades pastorais. Como é que eu consigo aplicar também o saber da academia, no nosso caso, o saber teológico, também na minha realidade, no meu trabalho pastoral. Um outro tema muito importante da nossa vida de estudantes de teologia é nos perguntarmos também sobre a nossa espiritualidade. Como nós conseguimos também rezar todos esses saberes, os conhecimentos que vamos adquirindo, como nós podemos traduzir isso para a nossa espiritualidade. Haja visto até que a espiritualidade é ela que nos anima, ela é o alicerce, é a força da nossa caminhada. Então, gostaria de perguntar para vocês, né, como é que vocês fazem esse equilíbrio, né, da espiritualidade, né, que não se trata só de saber muito, mas de escutar também profundamente. Como é que o saber da teologia alimenta também a espiritualidade de vocês? Renan, queres iniciar? Então, nós vivemos no passado o pastor. E os que as ovelhas escutam a voz do pastor. E nós precisamos ter certa intimidade com Deus. Assim como nós temos intimidade com aqueles que nós temos relacionar com Deus exige intimidade. E um dos pressupostos para amá-lo é justamente conhecê-lo. Então, nós estamos aqui para aprender mais sobre Deus, mergulhar nas riquezas dele, mas precisamos ter em mente justamente para criar intimidade com ele. Penso que o verdadeiro teólogo nunca vai conseguir separar essas duas coisas, né? Espiritualidade do estudo, porque conhecer é uma graça. A filosofia, nós, os
observávamos isso na filosofia do conhecimento. O fato de Deus nos dar essa capacidade de conhecer esse processo de atualização que nós vamos fazendo em nós é uma semelhança a Deus, porque Ele nos deu isso, Ele espera isso, mas justamente para nos guiar na intimidade com Ele. Obrigado, Renan. O Renan, ele nos coloca uma dimensão muito interessante, que não basta não só estudar sobre Deus, né, sobre Jesus Cristo, mas o importante é que nós nos relacionarmos com Ele. É isso que vai alimentando a nossa espiritualidade. Arthur, como é que você encara isso? Que a gente acaba estudando realmente, tanto curso de filosofia quanto de teologia, eles vão acabando entrando na nossa vida de oração, algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas frases que a gente vai ter a oportunidade de meditar depois no momento de oração. Então, o estudo, na verdade, vai fortificando a vida de oração. E antes até comentava, e, por exemplo, a São Tomás de Aquino, é quase que a distinção do estudo e da vida de oração é muito difícil, né? Ele aproxima muitas das duas coisas, né? Estudar para ele quase como se fosse rezar, né? Para distanciar um pouco da forma de ser feito, né? Mas no fim das contas a espiritualidade ela se alimenta justamente também dos conteúdos intelectuais. Então, no fim das contas a gente tem uma proximidade muito grande. Né? Eu sei, eu levo para a oração, se eu não sei, eu não levo nada. E fica, né? Essa relação das duas coisas. Obrigado, Arthur. O Arthur traz uma dimensão bonita de Santo Tomás de Aquino, né? Estudar é rezar. Ali parece que está bem, alguns dias também o estudo e a espiritualidade. Você encara isso na sua vida? Bom, eu que estou de falando grande parte do Aquino, mas acho que vale ressaltar algo que é para os treinados, faz bastante, é que é pedido que a teologia seja feita de joelhos, ou seja, seja sempre feita diante de Deus, quando que no fim de tudo é Ele o objeto da teologia. Então, o modo da palavra, trazer aquilo que nós estamos em sal para podermos também meditar a nossa oração, tornar aquilo então algo também prático na nossa vida e que fomente a nossa vida de oração. Então, se eu estou estudando, por exemplo, a questão do ser humano como criatura de Deus, mas há algo belo ali que posso contemplar, enquanto minha característica de ser uma criatura de Deus, enquanto ser então um criado de Deus, mas também ter toda essa graça de poder também relacionar com Deus, toda essa disponibilidade de poder então, receber esse Deus que se doa gratuitamente. Tudo isso é um objeto que eu posso fazer na minha oração para poder ainda afirmar mais a minha relação com Deus, como disse o Renan. Afirmar mais ainda dessa intimidade que tenho com Ele. Não é, então, algo distante, mas algo muito concreto e real para a nossa vida de hoje. Pedro, podes até partilhar junto com essa resposta também. Vocês têm alguma disciplina de espiritualidade? Parece que os semestres vocês têm uma, não? Eu não me lembro agora de toda a grade da teologia. Mas tem alguma disciplina que estudamos também, a teologia da vida espiritual? Temos no primeiro ano, no semestre do primeiro ano, matéria de teologia da vida espiritual, e nesse semestre, no nosso segundo ano, estamos tendo a matéria de acompanhamento espiritual. Então, isso mostra que a teologia, realmente, como ela comentou, se faz de joelhos. A partir da oração, nós vamos dando um sentido real da teologia. Eu creio que, acima de tudo, Pai, nós não podemos separar a teologia da oração. Né? Porque quando nós começamos a separar aspectos de nossa vida, o ser humano ele cai. O ser humano é uma unidade. Né? O ser humano não pode ser dividido em caixinhas, em seções, tudo. É um todo orgânico. Então, eu creio que a teologia não pode ser diferente da oração. Né? Fazer boa teologia é rezar. É estar em contato com Deus. Então, muito interessante a reflexão aqui dos nossos estudantes de teologia, que eles vão nos mostrando que o verdadeiro teólogo não é apenas alguém que sabe muito, mas quem escuta profundamente também a realidade do nosso Deus, né? É a voz, como o Renan dizia, né? Do Evangelho do final de semana agora, do quarto domingo da Páscoa, né? Do bom pastor.
as ovelhas escutam a minha voz. Por fim, um último tema que eu penso que é fundamental, talvez até um dos mais importantes hoje da nossa conversa, quem é o jovem pesquisador de teologia da FACAS, que é a nossa missão. Para que, afinal de contas, nós estudamos? Para que serve a teologia que nós fizemos? Por que nós estudamos? Então, Daniel, o que você partilharia aos que nos acompanham? Bom, para nós que estamos estudando a teologia, mas em vista do sacerdócio, né? Então, estamos buscando esses conhecimentos para posteriormente, então, levar esse conhecimento para o povo, né? Para as pessoas que não têm o acesso ou a oportunidade de estar aqui durante a semana, durante toda a manhã, né, escutando, conversando, dialogando sobre as temáticas da teologia. E também acredito que para ajudar a igreja como um todo. Então, aqui os conhecimentos que nós adquirimos aqui vai servir para o futuro, para nós inseridos nesse meio. Obrigado, Daniel. Uma mensagem que você deixa também. O que serve tudo isso que nós estudamos aqui na FACAS? Se eu tivesse que colocar assim, em primeira posição, seria para nós mesmos. Contudo, algo que não poderia ficar em si, né? Claro, como assim, o Daniel, nós estudamos tendo em vista o sacerdócio. Mas, eu digo que todo o povo de Deus é chamado também a estudar teologia. Cada um se aprofundando naquilo que é possível, claro, porque sabemos que são distintas as realidades que o povo enfrenta. Mas todos somos chamados a estudar teologia, principalmente por Deus ser objeto desse estudo. Isso é algo concernente à nossa vida, claro. Porque, como o Renan falava antes, nós não podemos buscar algo que não conhecemos. A nossa inteligência que nos limita a nossa vontade para podermos buscar. Só podemos amar aquilo que conhecemos. Então, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos suas características, seus atributos, e tudo aquilo que é também obra de suas mãos, então toda a criação e tudo mais, tudo isso nos leva também a reconhecer Ele como este grande Criador e nos leva cada vez mais a amar Ele. Então, no fim de tudo, é algo que nos ajuda em nossa formação, nos ajuda em nossa santificação, mas também tem uma dimensão comunitária, eclesial, de poder também ajudar aqueles que ainda não conhecem, iluminar aqueles que ainda têm um pouco de visão meio nublada, assim se pode dizer, né? Que tiveram sua experiência com Deus, conhecem a Deus assim, de modo de algumas pregações, mas, contudo, certas características do pensamento teológico ou certas preposições ainda não são claras o suficiente ainda. Então, eu creio que nossa missão é ajudar as pessoas também a entender o porquê disso, mas também a ajudá-las cada vez mais a amar Deus. Pedro, deixa uma mensagem para quem nos acompanha, né? O que serve, então, toda essa teologia que nós... Eu acho que, padre, eu penso, padre, que acima de tudo, a teologia como um trabalho humano, né? Um esforço intelectual do homem para conhecer a Deus. A teologia é voltada primeiramente para Deus. De modo que, a partir do estudo da teologia, nós reconhecemos o amor que Deus tem para cada um de nós. Ele que se revela a cada um de nós, revela o seu amor. Então, a teologia tem esse grande sentido, em glorificar, em louvar ao Senhor. E, num segundo passo, com certeza, a igreja, o próprio povo de Deus, que tanto necessita deste conhecimento também. Obviamente, de uma forma mais palatável, mais próxima da realidade dos leigos, mas, ainda assim, deve ser um esforço que o teólogo, de forma geral, tanto o leigo quanto aquele que se prepara para a vida sacerdotal dele, né,
ciência também para o povo. E a teologia trouxe tantos avanços, né? Os teólogos trouxeram tantos avanços para o nosso pensamento magisterial, né? Sobretudo no Concílio Vaticano II. Então, eu diria que é isso, para Deus, para o povo, de forma geral, e da igreja. Eu queria, então, agradecer hoje essa oportunidade que nós tivemos de conversar com alguns estudantes da teologia, como eles encaram a teologia, sua pesquisa, sua oração, o trabalho pastoral. E de tudo isso nós podemos aí concluir, ao ouvir um pouco a fala dos nossos estudantes da teologia, que hoje o jovem pesquisador, então, da FACASC, é alguém que ele busca compreender a verdade com rigor, ele vive a sua fé com profundidade, e ele serve a igreja, serve o mundo, serve as nossas comunidades com generosidade. Na verdade, é alguém que ajuda a transformar o mundo à luz do Evangelho. Então, queria agradecer de coração a participação de vocês. Tenho certeza que vocês deixaram uma bela mensagem a todos que nos acompanham nesse podcast. Deixar uma saudação também. Obrigado por você nos acompanhar. E até o próximo episódio.